Que a graça e a paz do Todo-Poderoso seja contigo e com todos os teus. Aqui, Pastor Ricardo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo escatológico. Eu iria falar neste vídeo sobre galardão, mas eu optei em nós fazermos um estudo bem abrangente, ou seja, passo a passo, para que fique bem claro, para que não reste nenhuma dúvida a respeito do assunto abordado. Para isso eu peço que você abra a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2. Iremos ler os versículos 1 e 2. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2, que nos diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que nos resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Queridos e queridas, desde os primórdios da humanidade, o homem ele sempre tem buscado saber sobre o futuro. E para isso, satanicamente, ele próprio criou diversos meios. É bem verdade, com o dedinho de Satanás. Foi criado diversos meios para tal fim, para saberem, para falarem sobre o futuro do homem, da humanidade. Meios esses, o qual nós denominamos, alguns aqui como as cartas, como os búzios, como os tarôs, como os signos, dentre outros tipos. Até mesmo falsos profetas, supostos profetas ao longo da era da humanidade surgiram, falando sobre o futuro de muitos homens, falando sobre o futuro da humanidade, e enganaram a muitos e muitos, e continuam enganando. Percebam que a leitura que nós fizemos, ela nos adverte para nós termos um cuidado, pois tais falsos mestres, infelizmente, amados e amadas, falsos mestres e falsos profetas estão dentro das nossas congregações, com recados de Deus. Não que Deus não nos fale, Ele fala, mas dentre de 10 palavras que esses homens e mulheres pronunciam, dentre de 10, um é de Deus, 10 é carne, 10 são falsas. Então esses falsos profetas, esses falsos mestres, falsos ensinadores já estão dentro de nossas congregações, e por isso nós precisamos abrir os olhos cada vez mais. Por isso, amada igreja, é preciso nós pautarmos a nossa caminhada em uma busca incessante na leitura e meditação da palavra de Deus, principalmente quando o assunto é escatologia. Por isso eu te convido a sempre abrir a sua Bíblia e deixar que o Espírito Santo fale a você. Nós estamos hoje vendo, certo? Estamos vendo e vivenciando o princípio das dores. E todos estes acontecimentos que nós estamos vendo, todos esses sinais no céu, na natureza, é um plano elaborado por Deus. Fazem parte desse plano elaborado pelo Todo-Poderoso, não para a condenação do homem, mas para a sua própria salvação, pois o homem, nós sabemos que ele é a obra-prima da criação de Deus. E ao estudarmos escatologia, amada igreja, nós adentramos em uma boa porção deste plano feito por Deus. Escatologia é um assunto bem complexo, difícil, e justamente por isso nós sempre surgirão em nosso meio confusão em algumas interpretações, sempre surgirão dúvidas. Por isso eu quero aqui fazer um preâmbulo para que nós possamos entender o porquê destas dúvidas, certo? Para que nós possamos
tirar de uma vez por todas as perguntas, todas as dúvidas. E eu quero falar apenas de 2 pontos porque surgem essas dúvidas. E o primeiro ponto nós podemos encontrar com clareza em 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 10 em diante. 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 10 em diante, o qual nos diz assim a poderosa palavra do Senhor. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Percebam que a palavra de Deus aqui, ela nos fala, ela nos diz com clareza que sem a ação do Espírito Santo em nossas vidas, nós não poderemos interpretar a palavra de Deus. Então, amados e amadas, o primeiro ponto desse porquê, o primeiro ponto o qual leva as pessoas a não entenderem o que é escatologia, a não entender este plano revelatório de Deus, é justamente uma falta de afinidade com o Espírito Santo, falta de intimidade com o Espírito Santo. E sem essa intimidade, sem esse relacionamento com o Espírito Santo, um relacionamento profundo, não poderemos, certo? Não poderemos entender, não poderemos enxergar o que este Espírito de Deus, ele quer nos revelar. Esse primeiro ponto, ele é preponderante em nossa caminhada, ele é indispensável para que nós entendamos verdadeiramente o propósito de Deus, as suas revelações, e não caiamos em falácias, em recados, em disse-me-disse. Um segundo ponto, o qual vale a pena nós ressaltarmos, não são apenas esses, mas quero apenas falar desses 2 pontos. Nós vemos também com clareza em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, o qual nos fala: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós vemos aqui, amada igreja, que a maioria dos pregadores hoje, e é triste, é com tristeza que eu falo isso, são apenas narradores bíblicos, pois a maioria não buscam conhecer o que é hermenêutica, não buscam conhecer o que é homilética, não buscam conhecer e entender o que é exegese. E justamente por não buscarem tais conhecimentos, amados e amadas, falta aqui para esses homens, para esses pregadores, a aplicação do texto, certo? Por quê? Porque eles apenas narram a palavra de Deus, eles apenas leem. E quando nós fazemos a leitura da palavra de Deus, nós precisamos explicar e aplicar. Esse é o conteúdo, esses são os passos que nós necessitamos, certo? E faltando a aplicação da palavra de Deus, fica difícil das pessoas entenderem,
certo? E justamente por isso, o que mais nós temos em nossos púlpitos, e eu peço que vocês me perdoem a franqueza, são papagaios de altar, são periquitos falantes, pois em sua preguiça espiritual, em sua preguiça numa busca de conhecimento, não buscam saber a ciência da pregação. Não buscam saber esta ciência tão maravilhosa. E com isso, falta exatamente a tão necessária aplicação do texto. E isso, amada igreja, é obrigatório para qualquer obreiro. Isso é obrigatório para qualquer pregador, para qualquer pessoa que ensina a sã doutrina de Deus, que ensina a doutrina dos apóstolos. Doutrinas estas que em muitas igrejas, a doutrina dos apóstolos, infelizmente, em muitas igrejas já foram abolidas. Porém, para que naquele grande dia não escutemos a mais triste frase que muitos ouvirão, e após ouvirem essa triste frase, não tem mais jeito. Por isso é preciso pregar a doutrina dos apóstolos. A frase mais triste que o ser humano vai escutar vai ser essa: não vos conheço. Vai ser triste ouvir essa frase, porque após essa escuta, essa pessoa vai tomar um rumo triste na eternidade. E as doutrinas que devem ser pregadas em nossas congregações, em nossas igrejas, são essas. Primeiro, as doutrinas da salvação. Segundo, as doutrinas da fé cristã. Terceiro, as doutrinas das últimas coisas. E isso nós vamos estudar aqui, passo a passo. Nós vamos nos aprofundar em escatologia. Não adianta nos apressarmos. Não adianta. Certo? O nosso próximo vídeo é exatamente sobre o estudo das 8 doutrinas escatológicas. Que você possa compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. Que você possa dar o seu like, não custa nada, você apenas me ajuda. Que você possa tecer o seu comentário. E você que está passando por aqui pela primeira vez, venha fazer parte desta família. Se inscreva no canal, clique ali no sininho de todas as notificações, para que você não perca nenhuma postagem. E juntamente com você, nós vamos crescer na graça e no conhecimento. Que Deus em Cristo vos abençoe.